de Paulo aos Tessalonicenses e que você possa abrir essa epístola com alegria no coração. Hoje nós estamos no capítulo 3, de 1 a 5. Falamos no capítulo 2 sobre o mistério da iniquidade, falamos também sobre a segurança da nossa salvação no capítulo 2, verso 13 até o 17. E hoje nós iremos falar sobre o Senhor é fiel. Eu convido os irmãos a abrir esse texto para que possamos lê-lo juntos para a glória de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejais livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Vamos ler juntos o verso 5 em pé, todos juntos, esse versículo 5? Vamos lê-lo juntos? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Isso aqui é uma oração, Paulo está pedindo isso. Vamos repetir mais uma vez? Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa nos edificar, que a Tua palavra possa nos transformar, que a Tua palavra possa, ó Deus, encher os nossos corações de alegria e despertar a nossa vida, Senhor, para que possamos Te amar mais e mais e termos a constância de Cristo, a perseverança de Cristo. Ó Deus, toque nosso coração. Nós sabemos que o Senhor é fiel, e é o Senhor é quem nos confirmará, é o Senhor quem nos guardará do maligno, é o Senhor que está conosco em toda e qualquer situação em que o Senhor esteja nos fortalecendo na caminhada da vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Em 1952, 5 missionários foram para uma floresta equatoriana anunciaram o evangelho para uma tribo indígena chamada Auca, e esta tribo era de índios muito hostis, que tinham flechas e lanças que matavam as pessoas que se aproximavam. E entre eles estava um missionário chamado Jim Elliot, e poucos dias depois do primeiro contato, todos os missionários foram mortos. Aos olhos humanos parecia um fracasso definitivo da missão. A missão tinha planejado tanto, eles tinham um avião, onde eles lançavam roupas, espelhos, né, para que estivesse o contato com esses missionários, eles recebiam, até mandaram uma oferenda também para eles, né, colocaram num balde um papagaio para que eles pudessem levá-lo, como sinal de amizade. Entretanto, Deus escreveu uma outra história, meus irmãos. Apesar da morte desses 5 missionários, as esposas daqueles missionários permaneceram na região. Elas não foram embora, continuaram anunciando o evangelho e anos depois, muitos dos próprios homens que haviam cometido os assassinatos entregaram sua vida a Cristo. Conta-se que Elizabeth Elliot, ela tinha uma filha de 10 meses quando o pai morreu, o Jim Elliot. E esse que foi o algoz que matou o Jim Elliot no Rio, ele se converteu, se tornou um líder nessa tribo, um missionário, e depois ele batizou a filha de Elizabeth, naquele rio ali. Que bênção! A palavra de Deus continuou correndo, os mensageiros morreram, mas o evangelho não morreu. O Senhor mostrou mais uma vez que a sua fidelidade é maior do que a oposição humana. E essa é exatamente a verdade que Paulo deseja ensinar aqui aos Tessalonicenses. Jim Elliot, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Era a frase de Jim Elliot. Ele poderia dar dinheiro, bens,
até a própria vida, para obter o que não poderia perder. Ele jamais poderia perder a salvação, perder aquilo que Cristo fez na vida dele. E aqui, meus irmãos, nós estamos chegando aos últimos versículos da segunda carta aos Tessalonicenses, e depois de ensinar sobre a volta de Cristo, Paulo, ele também corrige falsas doutrinas, ele fortalece a igreja diante das perseguições, ele chama os irmãos à perseverança. Paulo inicia então a conclusão desta carta com uma expressão muito simples. Ele fala assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Vamos a isso? Finalmente, irmãos, orai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Não significa que não havia mais nada a dizer. Pelo contrário, geralmente no final de uma carta a gente quer deixar as nossas últimas impressões, né? As últimas palavras de uma carta concentram aquilo que o autor considera indispensável. Aqui Paulo muda o foco. Até agora ele falou muito sobre a igreja de Tessalônica, da sua fidelidade, da sua perseverança, do seu amor a Cristo e a palavra. Agora ele fala sobre a missão, sobre a oração, sobre a batalha espiritual, e acima de tudo ele fala sobre a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. O contraste aqui é impressionante, meus irmãos. Os homens podem ser maus, Satanás pode atacar, a igreja pode enfrentar percalços, perseguições, lutas, intempéries, vicissitudes, mas existe uma certeza que nunca muda: todavia o Senhor é fiel. Vamos a isso? Todavia o Senhor é fiel. E essa pequena frase sustenta toda a passagem. Ela é uma das declarações mais confortadoras dessa carta. Quando Paulo chega, o Senhor é fiel. A nossa esperança, meus irmãos, não está na fidelidade da igreja, não está na força dos missionários, não está nas circunstâncias. A nossa esperança está na fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. Vamos a isso? O Senhor é fiel. A grande verdade deste texto é que o Senhor é fiel para quê? Para fortalecer, guardar e conduzir o seu povo até o fim. Vamos ler essa frase comigo que está aí na tela? O Senhor é fiel para fortalecer, guardar e conduzir o seu povo até o fim. Deus não desiste de nós. E neste texto Paulo nos mostra 3 evidências da fidelidade do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor é fiel e faz a sua palavra avançar. Vamos a isso? O Senhor é fiel e faz a sua palavra avançar. Paulo começa fazendo aqui um pedido surpreendente. Ele fala assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Vamos a isso? Finalmente, irmãos, orai por nós. E é interessante perceber quem está pedindo aqui a oração. Veja a humildade de Paulo. É o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de todos os tempos de igrejas, é o homem que plantou igreja em diversas cidades, é um apóstolo. Mesmo assim, ele reconhece a sua dependência das orações da igreja. E isso nos ensina uma grande lição. Os maiores servos de Deus nunca se consideraram autossuficientes. Ninguém pode bater no peito: eu não preciso das orações de ninguém. Eu sou o Superman, ou supermulher, Mulher Maravilha. Não existem super-homens e nem super-mulheres. Todos nós carecemos da graça de Deus. Quanto mais alguém conhece a grandeza da obra de Deus, mais entende a sua necessidade de oração. E por isso nós devemos fazer como Paulo: orai por nós. John Stott, ele escreveu o seguinte, que a evangelização jamais será eficaz sem a dependência constante da oração. Os irmãos estão promovendo aí o garagem, né? Meus irmãos, se não for com muita oração, ninguém se converte, ninguém conhece a Cristo. Será mais um evento. E evento, já disse, é evento, né? Evento. Se não for o vento do Espírito Santo para mudar corações, nada acontece. É o Senhor quem pode mudar. E aqui nós podemos ver que Paulo, ele não pede conforto, ele não pede facilidade, ele não pede riquezas, ele pede uma coisa só: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós.
Veja bem que Paulo pregou 3 sábados ali em Tessalônica, e muitos se converteram ao Senhor. Jason foi perseguido, foi arrastado, tem que pagar fiança para não ficar preso. E aqui nós podemos perceber que a expressão grega aqui literalmente significa que a palavra corra, que a palavra seja propagada. E é uma figura muito bonita, meus irmãos, porque Paulo apresenta aqui a palavra como um corredor. Vamos pensar aqui no corredor, né? Ele está falando o seguinte, que a palavra corra, atravessando cidades, povos, nações. Graças a Deus a palavra correu e chegou até nós. O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E se você observar isso no mapa, o Brasil está aqui nos confins da terra, na América do Sul, e o Evangelho chegou na sua casa, chegou na sua família. E aqui nós podemos ver que homens podem prender pregadores, podem até matá-los, como fizeram com Jim Elliot e outros missionários, mas ninguém consegue prender o Evangelho. Foi exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu durante a história da igreja. Prenderam os apóstolos, queimaram Bíblias. Então, a cidade que eu tinha uma congregação em Virgolândia, os gideões internacionais foram ali nas escolas, né, para distribuir Bíblias na mão de cada aluno. E aí a diretora: não, deixa que a gente distribua a caixa de Bíblias. E aí o padre da cidade pegou aquelas Bíblias dos gideões internacionais e fez uma fogueira na praça, e eles queimaram os Novos Testamentos doados pelos gideões internacionais. Por isso, quando eles vão na escola, eles não entregam uma caixa de Bíblia mais na mão de uma diretora, porque não se sabe a intenção dela. E então eles entregam na mão de cada aluno, Então nós podemos perceber, né, fecharam-se templos, perseguiram missionários, mas a palavra de Deus continuou correndo, porque ela pertence ao Senhor. Isaías declarou o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. O profeta profetizando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus nunca fracassa. Ela sempre realiza o propósito para o qual Deus a envia. Então nós podemos perceber que a palavra de Deus é uma semente, meus irmãos, que cai numa terra boa e produz a 30, 60 e a 100 por um. A palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus cumpre aquilo que lhe apraz. Por isso que a Bíblia diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A igreja participa da missão através da oração. Há algo maravilhoso aqui. Os tessalonicenses não podiam viajar com Paulo, não podiam plantar igreja ao lado dele, não podiam acompanhá-lo em todas as cidades, mas podiam fazer algo igualmente importante: orar. Quando o povo de Deus ora, meus irmãos, os céus se movem, o inferno treme, algo novo acontece na terra. A oração transforma igrejas locais em cooperadoras da missão mundial. Nós podemos tocar o mundo através da oração. Quando uma igreja ora, ela participa daquilo que Deus está fazendo, muito além das suas paredes. A gente viu aqui o caso da Venezuela. A gente pode orar por Venezuela e Deus agir na liderança política da cidade, daquele país, abençoar as igrejas, abençoar os missionários. Nenhuma igreja é pequena quando ora, nenhuma igreja está distante quando intercede. Quem ora participa da expansão do reino de Deus, e nós devemos orar, e orar sem cessar. Samuel, chamado Chadwick, ele dizia o seguinte: a única preocupação do diabo com a igreja que ora é fazê-la parar de orar. O que mais Satanás deseja é fazer você parar de orar. Satanás teme uma igreja de joelhos, uma igreja que ora,
porque sabe que uma igreja que ora depende do Senhor e experimenta do seu poder. Há uma frase que um pastor sempre falava, Enéas Tonini. Enéas Tonini viveu mais de 90 anos, 95 anos. Ele foi um grande pregador no Brasil. E ele dizia o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A rejeição ao Evangelho, meus irmãos, também não era um acidente, era consequência da incredulidade. Por isso, Paulo afirma: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O Evangelho produz dois resultados: alguns creem e outros rejeitam. E essa rejeição não significa que a palavra falhou. Ela apenas confirma aquilo que Jesus já havia anunciado. Cristo foi rejeitado, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Os apóstolos foram rejeitados. A igreja continua sendo rejeitada em muitos lugares. Vocês viram aquela promotora? Fizeram ali uma encenação do abraço de Deus, e a promotora falou: é inconstitucional a oração. Desde quando a oração é inconstitucional, meus irmãos? Nós podemos orar em todo lugar. A Bíblia diz: quero, porém, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa e sem ira e sem animosidade. Nós podemos orar em todo lugar. Nós podemos orar na faculdade, nós podemos orar nas escolas, nas empresas, em todo lugar. Não existe local neste Brasil que nós não podemos orar. Aquela promotora confundiu um Estado ateu com um Estado laico. O Estado laico quer dizer que as portas estão abertas para todas as religiões. Então o cristão pode orar em todo lugar desta nação. E mesmo se esse Estado fosse um Estado ateu, nós podemos orar, porque o Senhor disse que nós devemos orar e orar sem cessar. Não existe, uma declaração tão estúpida quanto essa promotora fez. Uma falta de conhecimento, e revelou-se um espírito anticristão. O que é um espírito anticristão? É de perseguir, de ser contrário à palavra de Deus. Então nós podemos perceber que ainda hoje existem homens perversos, ainda hoje há perseguição, ainda hoje muitos endurecem o coração diante do Evangelho, e a incredulidade faz parte da oposição que acompanha a proclamação do Evangelho desde o início. Como disse Spurgeon, o príncipe dos pregadores: onde Deus levanta uma igreja, Satanás levanta resistência. Isso significa que nós temos batalha espiritual, e nós iremos vencer essa batalha espiritual na oração. Isso também nos protege do desânimo. Nem sempre veremos resultados imediatos. Vejam bem que Jim Elliot não viu aqueles índios convertidos ali no Equador, mas depois da sua morte, o seu algoz se converteu e batizou a sua própria filha. Ah, meus irmãos, é Deus quem pode tirar a cegueira do coração humano. É Deus quem pode abrir os olhos daqueles que estão cegos para que possam conhecer a Cristo. Nem toda pessoa aceitará a mensagem, mas nossa responsabilidade nunca foi produzir conversões. Nossa responsabilidade é anunciar fielmente o Evangelho. Conversão é obra do Espírito Santo. Quem convence o coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode mudar corações. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor é fiel para fortalecer e guardar o seu povo. Veja o que diz o verso 3. Depois de falar sobre os homens maus e perversos, Paulo introduz aqui um dos maiores contrastes de toda a carta. Veja o que diz o verso 3, vamos ler comigo? Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, na Bíblia, esse todavia muda completamente a perspectiva. E aqui nós podemos ver que os homens podem ser infiéis. As circunstâncias podem mudar,
as perseguições podem aumentar, Satanás pode intensificar os seus ataques, todavia o Senhor permanece o mesmo, o Senhor é fiel. A fidelidade de Deus, meus irmãos, não depende da fidelidade humana, ela faz parte do caráter de Deus. O Senhor não apenas faz promessas, Ele sempre cumpre o que promete. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz assim para nós: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é grande. Toda a segurança do cristão repousa nesta verdade: o Senhor é fiel. E a nossa esperança não está na intensidade de nossa fé, mas na fidelidade daquele em quem cremos. Nós cremos que o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E Paulo afirma o seguinte: Ele vos confirmará. E a palavra aqui, confirmar, significa estabelecer, fortalecer, tornar firme um fundamento. Pense numa imagem aqui de uma casa, meus irmãos, construída. O que sustenta a sua casa? O telhado? As paredes? Não, são os alicerces. São os alicerces. Os ventos sopram, a chuva cai, as tempestades chegam, mas a casa permanece de pé, porque o fundamento é sólido. Você vai permanecer de pé por causa do fundamento. Assim também, meus irmãos, acontece com a vida cristã. O Senhor não promete ausência de tempestades. O Senhor não prometeu para nenhum crente o seguinte: sombra e água fresca, um berço esplêndido. O Senhor Jesus não prometeu isso. Ele promete o quê? Estabilidade durante as tempestades da vida. Jesus nunca disse que os seus discípulos viveriam em tranquilidade, sem dificuldades, sem tempestades na vida. Pelo contrário, ele afirmou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós passamos por momentos difíceis na vida, e a fidelidade do Senhor fortalece o seu povo para permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu não sei se vocês viram ali algumas imagens de Venezuela, as pessoas na rua e o chão tremendo, e daqui a pouco o prédio começa a balançar e o prédio inteiro cai. Vem abaixo, tudo começa a desmoronar. Meus irmãos, nós estamos em pé, é porque o Senhor é nossa rocha. Nós estamos em pé porque o Senhor tem nos fortalecido. É o Senhor que nos dá estabilidade. Se alguém pensa estar em pé, veja que não caia. Se nós estamos em pé, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Mas vejam bem, que Paulo continua: e guardará do maligno. E aqui a batalha espiritual aparece de uma maneira muito clara. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. O problema da igreja não era apenas homens maus, homens perversos. Por trás da oposição humana existia um inimigo espiritual, um maligno. E Paulo não apresenta Satanás, meus irmãos, como uma força simbólica, como um ser mitológico. O diabo é uma pessoa, é um anjo caído, é um anjo do mal, né? E ele é uma realidade pessoal, e ao mesmo tempo ele também não produz medo. A ênfase aqui não está no poder do inimigo, a ênfase aqui está no poder do Senhor. O texto fala assim: e ele o guardará do maligno. A última petição da oração do Pai Nosso é praticamente repetida aqui. Na oração do Pai Nosso, ele fala assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal ali é o maligno. Livra-nos do maligno. E Cristo já venceu Satanás na cruz. Como afirma Martinho Lutero em seu conhecido hino. E este hino diz o seguinte: se nos quisessem devorar,
demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Então, se nós temos vitória contra o inimigo, é por causa do Senhor. O Senhor nos guardará do maligno. O inimigo continua atacando seu lar, seu casamento, seus filhos, seus planos, seus sonhos. Ele quer a nossa derrota, mas ele não possui autoridade absoluta. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não é irresistível. Nós podemos resisti-lo na força do Senhor. Ele somente age até onde Deus permite. O Senhor continua protegendo aqueles que lhe pertencem. E isso não significa ausência de sofrimento. Precisamos entender corretamente essa promessa, meus irmãos. Guardar do maligno aqui não significa que jamais enfrentaremos tentações, perseguições ou dores. O próprio Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. O diabo o tentou, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus então diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo então o levou para o pináculo do templo, colocou no lugar bem alto e falou: está escrito também, pode pular daí, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E o Senhor Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo então, astuto, levou para um monte, mostrou todas as riquezas, toda a sua glória, toda a sua influência, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus então diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Então, o próprio Senhor Jesus também foi tentado. Os próprios tessalonicenses estavam sofrendo. Paulo também sofria. Muitos cristãos do primeiro século morreram por causa da fé. O que Deus promete é algo muito maior. Ele promete que Satanás jamais conseguirá destruir definitivamente aqueles que lhe pertencem. Jesus declarou o seguinte, meus irmãos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estenda a sua mão assim para frente, assim. Sua mão direita ou esquerda. Jesus fala assim: da minha mão, ninguém vai te arrebatar. Agora feche a sua mão. Você está na mão de Jesus. Quem aqui pode tirar você da mão de Jesus? Ninguém. Ninguém. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a segurança do crente, meus irmãos. A nossa salvação está nas mãos daquele que jamais perde uma de suas ovelhas. Jesus não perde nenhuma de suas ovelhas. Charles Spurgeon escreveu: nossa segurança não depende de segurarmos firmes a mão de Cristo, mas do fato de Cristo jamais saltar a nossa mão. Tem um hino antigo, né? Cantar: segura na mão de Deus e vai, né? Meus irmãos, Deus é quem segura na sua mão. Se você vai, é porque Ele tem segurado a sua mão. Então essa frase resume perfeitamente, meus irmãos, o ensino desse versículo. É Deus é quem sustenta os seus filhos. É Deus é quem fortalece a sua igreja. É Deus é quem guarda o seu povo. Vivemos em uma época marcada pelo medo. Muitas pessoas têm medo. Lembro da pandemia, muitas pessoas com medo. Medo de sair de casa, medo de alguém dar um espirro na rua e pegar a Covid. As pessoas tinham medo. Medo de morrer, medo da Covid, medo do futuro, medo da violência, medo das doenças, medo da instabilidade econômica, medo das mudanças culturais, medo da perseguição contra os cristãos. Paulo não combate o medo dizendo que tudo ficará fácil, mas ele combate o medo lembrando quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o seu Deus? O Senhor é fiel. A nossa paz, meus irmãos, não nasce da ausência de problemas,
nasce da presença constante de Cristo. Ele é quem diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Mas finalmente, meus irmãos, em último lugar, o Senhor é fiel para conduzir o nosso coração até o fim. Veja que depois de destacar aqui a proteção divina, Paulo mostra outra dimensão da fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor não apenas nos protege, ela também transforma o nosso interior. Veja o que diz o verso 4. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela, vamos ler esse versículo todos juntos? Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, observe aqui o equilíbrio. Paulo confia na igreja, mas a sua confiança não está baseada na capacidade humana. Ele fala assim: nós também temos confiança em vós no Senhor. No Senhor. Ele conhece as limitações daqueles irmãos. Eles ainda não são perfeitos, eles são imperfeitos, são pecadores, ainda não têm um corpo glorificado. Mesmo assim, acredita que continuarão obedecendo, porque Deus continua operando neles. E esta é a grande lição para toda a igreja, meus irmãos. A verdadeira confiança cristã nunca é ingenuidade, também não é pessimismo, ela nasce da certeza de que Deus continua trabalhando na vida do seu povo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus inicia, Ele aperfeiçoa. O Senhor dirige os nossos corações. E o versículo 5 encerra essa sessão com oração pastoral. Versículo 5, vamos lê-lo juntos? Vamos ler? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então nós podemos perceber que depois de pedir oração pela missão, orai por nós, de afirmar a fidelidade de Deus, o Senhor é fiel, e expressar confiança na obediência da igreja, Paulo termina fazendo aqui uma oração. E isso nos ensina uma verdade preciosa. O crescimento espiritual nunca acontece apenas por esforço humano. Isso é graça de Deus. Nós precisamos da ação contínua do Senhor em nosso coração. Por isso ele ora dizendo o seguinte: que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E a palavra conduz aqui significa dirigir, guiar, abrir o caminho. E Paulo reconhece que somente Cristo pode conduzir o coração humano. Nós podemos mudar, meus irmãos, comportamentos por algum momento, podemos mudar, alterar alguns hábitos, podemos modificar a nossa rotina religiosa, mas somente o Senhor pode mudar os nossos corações. Por isso Paulo ora: que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus, que o Senhor conduza o vosso coração à constância de Cristo. E foi exatamente isso que Deus prometeu através do profeta Ezequiel: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. A vida cristã não consiste apenas em obedecer regrinhas humanas, ela começa quando Deus muda o coração. Quando Deus muda o nosso interior. E Paulo ora para que o Senhor conduza os crentes ao amor de Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar a Deus de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. E essa expressão possui uma riqueza extraordinária. Ela aponta em primeiro lugar para o amor que Deus tem por nós. Antes de amarmos a Deus, fomos amados por Ele. Ele nos amou primeiro. Antes de buscarmos o Senhor, Ele nos buscou. Antes de respondermos ao Evangelho, Cristo morreu por nós. Como afirma João Calvino, toda a nossa salvação repousa na graça bendita do Senhor. Quando compreendemos este amor, meus irmãos, o nosso coração responde em adoração. Nós obedecemos pela graça de Deus, não obedecemos para sermos aceitos, obedecemos porque nós já fomos alcançados pela sua graça. Quanto mais contemplamos o amor de Deus revelado na cruz, mais nós desejamos agradá-lo,
mais nós queremos servi-lo, e a obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de gratidão. É como Jim Elliot, vocês podem pesquisar esse nome e ver como ele saiu dos Estados Unidos para ir para o Equador, para buscar uma tribo desconhecida, hostil ao ser humano e ao evangelho, e ele saiu ali porque ele conheceu um amor maior, que resgata vidas, o amor de Cristo, e por isso ele se tornou um missionário e estava disposto a morrer pela sua fé. É exatamente isso que Paulo deseja para aquela igreja, meus irmãos. Paulo também ora para que Deus conduza os crentes à constância, à perseverança de Cristo, e essa perseverança não é apenas nossa, ela pertence primeiramente ao próprio Cristo. Veja a perseverança de Cristo, a constância de Cristo. Foi Cristo é quem perseverou perfeitamente, ele permaneceu fiel durante toda a sua vida. Lembra que Pedro chegou a dizer, só de maneira nenhuma vai para a cruz? Jesus diz, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Ele perseverou quando foi rejeitado, ele perseverou quando foi traído por Judas Iscariotes, ele perseverou diante das falsas acusações, ele perseverou até no Getsêmani, quando suou gotas de sangue, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Ele perseverou diante da cruz, ele perseverou até poder dizer, está consumado, tudo está compro, tudo está pago. E agora, esta mesma perseverança é comunicada ao seu povo. Cristo não apenas nos manda perseverar, meus irmãos, Ele nos fortalece para perseverarmos. Já pensou? Quantas vezes você já pensou em desistir? Em olhar para trás? Já pensou quantos pensamentos já passaram na sua cabeça? Como disse Lutero, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. O autor de Hebreus nos lembra que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A perseverança cristã não nasce da força de vontade, ela nasce de uma comunhão diária com Jesus. Você está andando com Jesus? Você está amando a Cristo? Está lendo a sua palavra? Quanto mais perto dele nós caminhamos, mais permanecemos firmes. Quanto maior for a sua intimidade com Jesus, mais firme você será. Lembra aqui comigo, meus irmãos, de um farol que permanece firme enquanto as ondas quebram violentamente sobre as rochas? Lembra do farol ali, na beira do mar, dando orientação para os marinheiros, para os barcos menores, para os navios, dando orientação para que eles possam ver aquele farol, e ele está sempre aceso. Navios vêm e vão, tempestades surgem, os ventos mudam de direção, mas o farol continua iluminando, porque está firmado sobre um fundamento sólido. O vento está soprando, mas aquele farol está ali, dando orientação. Assim também é o cristão. A nossa estabilidade não depende da intensidade de tempestade, depende daquele que sustenta a nossa vida. Cristo é a nossa rocha. Enquanto permanecemos nele, nós continuaremos caminhando, mesmo quando o mar estiver revolto, porque Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa firmeza, é a constância de Cristo. Concluindo, meus irmãos, ao chegarmos ao final dessa passagem, nós percebemos que uma única verdade sustenta cada versículo aqui: o Senhor é fiel. Vamos ver isso? O Senhor é fiel. Ele é fiel para fazer a sua palavra correr, de norte a sul, de leste a oeste. Ele é fiel para fortalecer a sua igreja, os seus filhos. Ele é fiel para guardar a igreja do maligno. Ele é fiel para produzir obediência. Ele é fiel para conduzir o nosso coração ao seu amor, que é a constância de Cristo. A nossa esperança nunca esteve em nossa própria força, sempre esteve na fidelidade daquele que prometeu jamais abandonar o seu povo. As pessoas podem te abandonar, o seu amigo pode te abandonar, até
os seus entes queridos podem te abandonar. Mas Jesus jamais nos abandona. Jamais. Como declarou Paulo em outra carta, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E essa é a segurança da igreja em todas as gerações. Deus é fiel. O Deus que chamou o seu povo continua sustentando até o dia da volta de Cristo. Como viveremos, meus irmãos? Aplicações finais. Orando para que o Evangelho se propague, que possamos tocar o mundo através da oração. Os missionários morreram, mas a missão não morreu. A igreja continuou orando. Aquelas mulheres ficaram viúvas, 5 mulheres viúvas permaneceram naquela região e elas viram aqueles índios se convertendo ao Senhor. Oremos por missionários, pastores, evangelistas. Intercederemos por todos os que anunciam a palavra. Participaremos da missão também por meio da oração. Ore ao Senhor. Ore, clame ao Senhor. Busque a face de Deus. Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo. E a igreja vai avançando através da oração. Não existe avivamento da igreja, meus irmãos, sem oração. Nós devemos orar ao Senhor. Não existe transformação de um lar sem oração. Não existe transformação dos filhos sem oração. E nós devemos levantar o altar da oração na nossa casa, na nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor. Ore para que o Evangelho continue avançando. Mas em segundo lugar, descansando diariamente na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus jamais abandona os seus. Nós estamos nas mãos de Jesus, e das mãos de Cristo ninguém pode nos tirar. Não viveremos dominados pelo medo. Não tenha medo. O medo produz tormento. E nem pela ansiedade, preocupações. Confiamos naquele que nos fortalece, nos guarda. Descansamos no Deus que nunca falha. Deus jamais falha com o seu povo. E finalmente, conviveremos, em terceiro lugar, permanecendo em amor, obediência e perseverança. Buscaremos diariamente um coração conduzido pelo Senhor, que possamos ter o nosso coração conduzido ao amor e à constância de Cristo. Viveremos em santidade, respondendo ao seu amor. Perseveraremos até o fim, até o dia em que Cristo voltará e o veremos face a face, nós iremos vê-lo face a face naquele dia. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá e nós viveremos para Ele e com Ele no novo céu e numa nova terra, nos quais habita a justiça. Como um maratonista, meus irmãos, que mantém os olhos no fim da linha, ou no fim da linha de chegada, o cristão persevera olhando para Cristo, para o autor e consumador da sua fé, certo de que aquele que prometeu também o guardará até o fim. Então, persevere olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Que Deus nos abençoe. Amém?